tá? PR Adevaldo Oliveira, Semeando a Palavra. E eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, clica no sininho, ative as notificações, tá certo? E vamos, nesse instante, agora focar na palavra de Deus aí para o seu coração. Amós, capítulo 5, o verso de número 4, fala sobre algo que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Deixa eu virar aqui a câmera para o lado oposto, tá? Muito bem, espero que você esteja me ouvindo bem. Buscai e vivei é o tema da nossa mensagem, baseado aqui no texto de Amós, capítulo 5, versículo 4. Quantas pessoas acham que tem vida e elas não entendem o que é uma vida verdadeira? Elas não têm compreensão do que seja uma vida de verdade. Pastor, se eu posso ser mais claro? Posso sim. Tem gente que diz assim, isso aqui é vida, né? Quando ela se encontra, vamos lá, água de coco, na praia, numa rede, sabe, com muito dinheiro, sabe, alguns dizem com muitas mulheres, tem gente que acha isso. Hoje tem também o outro lado, né? As mulheres também podem fazer o mesmo no sentido oposto, com muitos homens, e talvez não. Talvez a vida verdadeira para alguns final de semana regada a bebida, são festas. A vida de verdade para alguns consiste em patrimônio, conquistar muitas coisas, conquistar um status profissional, ou que vida verdadeira é eu ganhar na Mega Sena, a vida verdadeira é eu ganhar muito dinheiro. Cada um tem um conceito de vida de verdade. Mas eu queria mostrar aqui, no livro de Amós, capítulo 5, versículo 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Busquem-me e terão vida. Querido, Amós, um boiadeiro, homem simples do campo, ele de uma pequena cidade de Tecoa, sabe, do ponto de vista, ele não tinha as credenciais, mas Deus o escolheu, ele deu um ministério onde ele evangelizaria, onde ele iria proferir as palavras de Deus. Amós, ele por ser um homem simples, ele por ser um homem que não tem notoriedade, mesmo assim se destaca na sua época, falando aí da graça de Deus, já naquele tempo, na antiga aliança. A mensagem que o Senhor lhe deu para entregar àquele povo era uma mensagem indigesta, era uma mensagem dura, era uma mensagem enfática, era terrível. Ele falava do grande e terrível dia do Senhor. Meu irmão, muitas pessoas estão hoje se afastando, existe uma apostasia, podemos dizer assim, um esfriamento. O homem tem sido mau nos seus pensamentos, nos seus intentos. O homem está cada dia mais se distanciando das coisas de Deus, o homem está se distanciando das coisas do Senhor. É verdade. O homem tem se mergulhado no pecado, e é muito fácil falar para as pessoas que vivem no mundo secular, mas dentro da igreja muitas pessoas estão desvirtuando, estão mergulhando no pecado, e elas dizem: eu tenho um Deus no coração, elas dizem: eu tenho um Deus dentro de mim, eu oro em casa, eu busco em casa. Eu até postei no meu status do WhatsApp hoje mesmo, falando sobre o que o pastor Marcos Granconato havia citado. É um videozinho de 5 minutos, coloquei o link no status do WhatsApp, e ele dizendo que essa pandemia, ela veio, dentro da igreja de uma maneira que filtra, podemos assim dizer. E ele até tem bom senso, ele falou: não estou fazendo um julgamento. Existem pessoas que queriam estar na igreja
cultuando, agradecendo, porque igreja é Cristo, cabeça, né? E nós como seu corpo. Não dá para separar Cristo do cabeça, que é Jesus. Não dá para dizer aqui eu fico em casa e continuo orando, buscando. A palavra do Senhor diz que não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Mas tem gente agora que está me ouvindo, como ela queria estar na igreja. Como ela gostaria de estar nos cultos. Como ela gostaria de estar celebrando. Como ela gostaria. Mas ela é do grupo de risco. E é sincera. Sabe, a maneira dela não estar indo na igreja mais vezes. Tem mais idade. Está cansada, às vezes não tem força, não tem quem leve. Existem pessoas sinceras. Tem gente que realmente queria estar. Mas algumas pessoas simplesmente esfriaram, apagaram na fé. Tem gente que ela vai para todo lugar, para toda parte, mas infelizmente o prazer de cultuar a Deus foi se perdendo, foi se apagando. E nós precisamos aprender a entender que vida é só em Jesus. Não dá para dizer que eu amo a Cristo, eu amo a igreja, e eu não tenho prazer de estar inserido nela. É necessário voltar, meu irmão, às práticas das primeiras obras. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vez que se aproxima aquele dia, que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O grande dia que Amós proferiu. Amós, ele abre os seus lábios falando, meu irmão, do regresso. O capítulo 5, do 1 ao 3, sabe, é uma espécie de cerimônia fúnebre, embora a morte descrita encontra-se no futuro. Sabe, ela é tão certa, a morte é tão certa, que existe o lamento que já pode ser ouvido. Ele diz no versículo 4, diz assim o Senhor, ao longo de todo o livro, né? O nome hebraico mais usado para Deus é Yahvé. Isto não é por acaso. Yahvé evoca o Deus da aliança, o Senhor forte e poderoso que arrancou Israel do Egito e da escravidão, o Deus que operou no passado. Lembra do seu passado, o que Deus fez por você? Ele te resgatou, Ele te curou, Ele fez milagres na sua vida, na sua casa, na sua família, e nós devemos ser gratos a Ele. Quantas promessas o Senhor já fez, a Senhora já fez. Se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, se Deus realizar dessa maneira, eu serei grato. Deus não quer apenas a sua gratidão de palavras, Ele quer a sua gratidão em ações e atitudes. Meu irmão, minha irmã, nós temos que aprender a despertar do sono. Romanos capítulo 13, versículo 11, ele diz: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Está na hora de você dizer: não, peraí, tem alguma coisa errada, alguma coisa está errada, não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para algo muito mais contundente. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, aquela aliança que tínhamos antes com o Senhor. Queridos, que o Senhor nos ilumine, que Ele nos fortaleça de tal forma que possamos voltar ao convívio com os nossos irmãos. Eu louvo a Deus pela igreja Batista Nova Esperança, pela qual estou inserido aqui na cidade de Barro Alto já há 3 anos. Eu até me surpreendo com, sabe, a nossa congregação, que tem sido uma bênção em tempos de crise. Deus tem feito tanta coisa que às vezes eu fico olhando e percebo que não é simplesmente pela nossa força, é pelo poder de Deus. Romanos 13, 11 diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. O que é isso que ele quer dizer?
Compreendo o tempo que estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo de apostasia. Ele diz aqui: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Creia nisso. Estamos no princípio das dores. Essa pandemia, ela não veio para pôr o fim à igreja. Pelo contrário, ela veio para fortalecer aqueles que são de Cristo e que eles se apeguem com maior firmeza ao Senhor. E o versículo 12 diz: a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Se revista, meu irmão. Essa armadura se chama Evangelho. Essa armadura se chama Palavra de Deus. Pare de buscar os seus próprios interesses, pare de buscar a sua própria vontade. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.